Oi, essa é a nossa apresentação sobre o trabalho de rolamentos. Bom, um rolamento ele é constituído pelo anel externo, anel interno, a gaiola e a esfera. Os anéis são como as pistas do rolamento e a gaiola é como se fosse o guia. Aí esse aqui é o nosso rolamento. Um rolamento blindado. E as esferas que tá dentro do rolamento, aqui não dá pra ver. Ó, aqui não dá pra ver. Tá dando pra ver aí, câmera? Tá. Não dá pra ver, mas dentro estão as esferas. Esse é o rolamento esférico. Então, essas esferas são cortadas numa chapa de aço de um comprimento específico e depois desse corte fica umas rebarbas, uns anéis em volta. Depois esses anéis saem conforme o forjamento delas. Depois que ela é forjada, ela é polida. Tanto as esferas quanto os anéis e a gaiola. Eles são cortados e recebem um tratamento térmico para ficarem mais resistentes ao calor e resistir também à alta aceleração dos rolamentos. O rolamento é fabricado com diversos tipos de materiais, entre eles a cerâmica, o aço inoxidável, o aço carbono, o bronze, entre outros materiais. Esses materiais eles sofrem, como eu disse, em uma temperatura alta, como fala, uma temperagem, que é uma temperatura, ele é aquecido a uma temperatura absurdamente alta e reduzido a uma temperatura muito fria para poder suportar altas rotações e altas cargas de choque, principalmente as gaiolas, que seriam os trilhos dos rolamentos. Então elas têm que ser muito reforçadas para suportar essas vibrações, esse esforço que ela tem que ter, tem que resistir. É isso aí, entendeu? O nosso rolamento ele é o rolamento de esfera, que é o mais utilizado no mercado e mais comum em aplicações que suportam cargas axiais e radiais. Eles são utilizados em aplicações industriais. Alguns deles são capazes de suportar cargas extremamente elevadas e operar em ambientes com umidade e agentes corrosivos. O rolamento radial é projetado para suportar cargas que exercem força na direção perpendicular ao seu eixo. Já no rolamento axial, a carga é exercida na mesma direção do seu eixo. E o mesmo rolamento é capaz de suportar as duas diversas cargas, que seria a radial, que é para baixo, e a axial, que é horizontal. Ou seja, na roda de um carro, ele suporta as duas cargas. A radial, que seria o peso do carro, assim, e nas curvas, a axial, que seria o peso assim. Então, ele recebe os movimentos de diversas formas, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ou tanto faz, para lá e para cá. Por isso que ele tem que ser resistente tanto na carga radial como na axial. Por isso que ele é feito em altas temperaturas para suportar diversas, como posso falar? Diversas cargas, vamos colocar assim. Pode cortar. Existem diversos tipos de rolamentos. O que muda basicamente entre um e outro é a diferença entre as esferas, ou seja, o formato das esferas, o tipo das esferas. Esse é um rígido de esferas, ou seja, ele é circular. Existe também o de esferas de contato angular, que ele é mais oval. Existe os rolos cilíndricos, que em vez de ser uma esfera perfeitamente redonda, ele é parecido como um rolo pequenininho, então são vários rolos no lugar das esferas. Entre a gaiola e o rolo é basicamente a mesma formação. É o anel externo, o anel interno, a gaiola e varia entre um e o outro, que é rolo ou esfera. Existem os rolos cônicos, que ele é mais pontudinho. E existe o autocompensadores de rolos, que seriam 2 rolos em cada espaço, que seria só de uma esfera. E cada rolamento desse é para uma diversa função, ou seja, para um motor de um carro, para uma roda ou para uma indústria. Então, existem diversas aplicações para um rolamento diferente, entendeu? E basicamente hoje em dia, tudo tem rolamento. Desde o seu carro até a gaveta que você puxa tem rolamento. Então veio muito para atualizar o nosso sistema e deixar tudo mais fácil. Bom, agora estamos na prática do negócio, já é outro dia. Agora a gente vai pegar o rolamento, e vamos esquentar ele no fogão. Como eu disse que ele tem que ser extremamente quente e ele é resfriado, vamos ver se ele resiste à temperatura, porque já que ele roda a muitos graus Celsius dentro do motor, vamos ver se ele vai aguentar o fogão. Lembrando que o fogão é mais ou menos em 400 graus a média assim do fogo alto. Então a gente vai deixar aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Aqui.
um fogo maior que tiver. Ó, vamos dar. Vamos deixar. Vamos deixar pra ver o que vai dar. Aí já a gente volta. Agora vamos ver se ele vai ficar incandescente ou não. O fogo já tá ligado, ó. Dá pra ver. Vamos ver se ele vai ficar incandescente, porque a missão é o quê? Esquentar bem ele e ver se ele vai continuar rodando. Porque a missão aqui é ele rodar livremente, ó. Por enquanto tá rodando normal. Porque dentro do motor ele atinge temperaturas absurdas. Então vamos ver se ele vai aguentar o fogo. E essa é a primeira parte. Voltamos agora com ele bem quente já, ó. Olha como ele tá. Tá saindo até fumaça. Tá vendo? Ficando até azul. Ele realmente tá bem quente, bem quente. Vou colocar aqui. Aí. Ó, a gente tá excedendo um pouco a temperatura aqui, né? Porque é um teste rigoroso. Ó. Olha a fumaça que tá fazendo. Ó. Porque ele é blindado, então ó, tá começando a esquentar o lubrificante, o óleo, tá, vai pegar fogo aqui, vai pegar fogo. Ó, tá vendo? Mas ó, ele ainda continua girando, tá vendo? Tá vendo que ele continua girando? Ou seja, ele tá numa temperatura extremamente alta. Ele continua rodando. Só que agora o óleo, ó, tá vendo que tá pingando o óleo? O óleo tá começando a queimar. Mas o rolamento ainda continua rodando. Então vamos lá, vamos fazer o experimento aqui, ó. Que é tacar ele embaixo da água. Parece água, hein? Parece. Ó, aqui tá o rolamento quente, tá vendo? Saindo até fumaça. Saindo até fumaça, ó. Vou colocar um papel quente aqui, ó. O que você tá fazendo, Kleber? Tô gravando vídeo. Tira a flor de perto, por favor. Ó. Bastou a câmera? Bastou. Ó, pingando. Muito quente. Ele já provavelmente deve estar resfriado. Não tá não. Mas ó. Papel queimado. Agora a gente resfriou ele a uma temperatura baixa. Olha o óleo que pinga aqui, ó. Lubrificante. A graxa começou a queimar, derreter a graxa. Agora vamos ver se ele tá continuando rodando ainda. Ó, resfriado, totalmente resfriado. Deixa eu pegar a casa das mãos aqui, né, pra ficar mais bonito. Ó, aqui podemos ver que ele travou por causa da temperatura extremamente alta. No carro ele não chega a essas temperaturas. No fogo a gente fez um teste mais supremo, vamos colocar assim. E até antes de começar a queimar o lubrificante, ele estava rodando. Agora, ó, tá vendo? Ele travou. Ou seja, ó, ele ficou com marca de azul, de alta temperatura. Mas como o óleo, a graxa e tudo mais tava lá dentro, ele derreteu e travou os rolamentos, entendeu? No carro ele não chega a essa temperatura tão alta de começar a derreter a graxa e colar os rolamentos. Agora a gente vai abrir ele para ver como que tá aqui dentro. Então, depois já cortado, o rolamento tá aqui desmontado. Ó, vou pegar pra você ver. Esse é basicamente o rolamento que a gente tinha. Isolado, blindado. Aí ó como que ele ficou depois de cortado, tá vendo? Vou mostrar parte por parte, mas ó,
o anel externo, o anel interno. A gente esquentou ele, tá vendo? A graxa, os olhos, virou tipo uma cola. Por isso que ele travou. Mas porque ele tava parado. Se ele estivesse rodando igual no carro, ele continuaria em movimento. Ó, aqui, ó. É a mesma coisa desse aqui. Entendeu? Só que aqui eu tirei... Ó, tá vendo as esferas? São perfeitamente esféricas, entendeu? Polidas, estão até brilhando. Vou mostrar. E aqui o eixo. Deixa eu deixar aqui. Hoje eu tô sozinho. Aí, ajuda do meu pai, que me ajudou a cortar no meio. Mas então, ó, basicamente, é isso aqui que a gente tinha, certo? Um rolamento, rodava perfeitamente. A gente abriu ele no meio. O anel externo, olha como que ele é feito. Ele é em duas metades, tá vendo? Então é metade aqui. Tá vendo? A gente cortou ele no meio, ele abriu em dois, praticamente. Mas ele era assim, ó. Tá vendo? Ele é rachado no meio. Então aqui ele tinha um corte no meio. Então, ele era assim. Esse é o anel externo, que seria isso aqui. Aí temos o anel interno, que ficaria por dentro, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tem aonde as bolinhas ficavam, as esferas. Então, esse anel ia dentro desse anel externo aqui. Então, ficaria assim. Esse anel ficaria praticamente esse anel externo e o interno ficaria dentro desse. Ele encaixa igual uma luva aqui. Perfeito? Aí vem a parte dos rolamentos. Olha como que ele ficou. Dá pra ver? Ó, a cola secou. Aqui ele tem como se fosse a estradinha dele pra não deixar correr. Porque ele ficava aqui dentro, ó. Tá vendo? Então ele corria aqui dentro, ó. Então não deixava cair. E a gaiola dele tá aqui, uma gaiola bem fininha, que ela ficou quebradiça. Olha como que ficou tudo. A gaiola bem fininha, ficou quebradiça. Isso aqui eu quebrei e tirei todas as esferas. E as esferas estão aqui, ó. Olha as esferas. As esferas são perfeitamente lisas, não tem um defeito nelas, ó. São todas brilhantes, se reparar, ó. São todas... Opa! Ó. São perfeitamente redondinhas, perfeitamente brilhantes, certo? E isso aqui é que faz o rolamento. Esse é o rolamento de esferas. Quando tem rolamentos cônicos, no lugar disso aqui, são como se fossem mini cones. O que muda é somente essa parte aqui. Esse é o coração do rolamento. Sem isso aqui, o rolamento não acontece. Tudo bem que é um conjunto de coisas. Temos também, como ele era blindado, temos os dois... Opa! Esse aqui tá cortado no meio, mas dá pra entender. Esse ficava por cima e esse ficava por baixo, pra blindar. Ele tem uma mini chapa de aço aqui, ó, tá vendo esse amarelinho? Ele, ó, ele é bem resistente, ó, ele não torce, ó. Tô fazendo força, mas ele não vai, ó, tá vendo? Ó. Então isso aqui era esse vermelho aqui. É uma blindagem de ferro pra não deixar entrar sujeira, essas coisas. E o principal também, o eixo, que ficava em volta de tudo isso aqui. Ficava dentro, na verdade, tudo isso aqui. Isso aqui ficava aqui, aí iria o anel, o interno aqui, por dentro, assim. E ia os rolamentos. O rolamento, essa parte aqui, que tá tudo grudado. Ela não é assim, tá? Isso aqui foi porque a gente esquentou ela. Aí ela grudou, entendeu? Mas, ó, ela é... Isso aqui é tudo líquido, meio pasteurizado, como se fosse uma graxa. Então ela ia aqui, ó, certo? Encaixava aqui, ó. Ela rodava aqui. E isso aqui vinha aqui, ó. Que ele encaixa perfeitamente aqui, ó. É esse o conjunto. É o anel interno, os rolamentos e o eixo. E o externo vinha por fora desse aqui, ó. Tá vendo? Essa é a junção dele desmontado no meio, ó. Deixa eu só encaixar aqui. Mas é mais ou menos isso, ó. Tá vendo? O anel externo,
que é esses dois aqui, o anel interno e o rolamento. Basicamente isso, entendeu? E isso aqui é o eixo que fica rodando junto com os rolamentos. E é basicamente isso, professor. Nada demais. É um rolamento bem simples até. É o principal, que é o de esferas. As esferas são maciças. Elas são polidas depois que sai antes de montarem, para ela rodar perfeitamente. Ui. Mas é isso, professor. Tenha uma ótima semana, né?